pedras a me atropelar. Fico cego em frente às dificuldades, e ao Senhor começo a perguntar: que farei para mudar o meu destino? Que farei para conseguir ficar em paz? Que farei para encontrar felicidade? Que farei para entender sua vontade? Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abrir seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Saulo de Tarso entendeu o recado de perseguidor. Ele virou seguidor. E depois disso, tantas e quantas vezes retribuiu o mal com o bem. Meus amigos, todo aquele que tenta praticar a caridade é também discípulo de Jesus. Que farei atitude de amor? Que farei abrir seu coração? Que farei caridade é a luz? Que farei o caminho é Jesus? Atitude de amor para com seu irmão, seja onde for, abrir seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abrir seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Nesta tarde de quinta-feira, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para conhecer os seus ensinamentos. Então, é com muita alegria que recebemos vocês através deste canal para que possamos juntos refletir acerca dos ensinamentos do Cristo. Então pedimos que vocês separem um recipiente com água para que seja fluidificado. Agora, meus irmãos, iremos fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem está na página 151, onde o título é Má Vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Está em Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 11. A sombra favorece a estagnação conserva o mal entroniza a ociosidade cria a discórdia desperta o orgulho acorda a vaidade atiça a paixão inferior provoca a indisciplina mantém a dureza de coração impõe a cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Agora, meus irmãos, iremos
fazer a nossa prece inicial, que possamos fechar os nossos olhos ou baixarmos as nossas cabeças. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, amado Mestre, Espíritos amigos e protetores. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos neste momento para o estudo do Evangelho e a reflexão sobre os ensinamentos do Cristo. Que possamos estar envolvidos pela luz divina, pelo amor e pela serenidade, de modo que nossos corações e mentes estejam abertos para aprender e praticar as lições que nos são oferecidas. Pedimos que os bons Espíritos nos auxiliem, inspirando-nos na compreensão das mensagens e ajudando-nos a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Que a paz do Cristo esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, agora o nosso irmão Kelvio Carrias irá fazer a leitura do Evangelho e, na sequência, fará os comentários. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. A instrução dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repreensão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostareis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judicialmente o mal que pôde fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se a diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laureal da razão. Depende dele como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Então a gente pode refletir sobre o dever. O dever não só nas imposições profissionais, nas obrigações sociais
que nós somos levados a cumprir um dever, o dever de chegar no horário certo, sair no horário certo, de se comportar de uma maneira, de dar conta do seu trabalho. Não é esse dever que a gente deve simplesmente focar quando lermos a página do Evangelho que Lázaro, nosso irmão Lázaro, vem trazer essa instrução, mas o dever moral, o dever perante as leis de Deus. As leis de Deus existem para serem cumpridas. São essas leis que fazem com que o homem tenha a felicidade que tanto almeja. Em muitas reflexões, nós podemos ponderar de que o homem ele é infeliz porque ele se afasta das leis de Deus. Se nós pararmos para refletir isso, vamos ver que muitas das situações que acontecem na nossa vida, de problemas, de dificuldades, de enfermidades, a dor e o sofrimento vêm de uma forma tão aguda, tão forte, porque nós nos desesperamos, nós nos revoltamos, nós lamentamos, nós seguimos um caminho tortuoso, diferente do que Jesus nos pede. E isso traz infelicidade, isso traz muito mal para o ser. Mas se a gente fosse uma pessoa mais assídua, uma pessoa mais comprometida com os nossos afazeres no sentido da nossa iluminação, da nossa elevação moral, iríamos ter mais paz, mais tranquilidade, mais felicidade. Então o dever vem não como uma imposição para castigar o ser, para poder fazer com que aquela pessoa sofra, mas o dever vem para nos impor uma ordem, um comportamento que vai nos trazer paz, tranquilidade e felicidade. Deus traz essa questão do dever como uma lei, porque Ele sabe que nós, seguindo esta lei, nós vamos ser felizes. Nós vamos ter mais tranquilidade, mais amor, iremos ter uma vida melhor. Então, ao cumprir os mandamentos de Deus, de amar, de fazer o bem, de perdoar, de fazer a nossa reforma íntima, de nos tornarmos pessoas melhores, de trabalharmos de uma forma ilibada, íntegra, honesta, ética, de viver em nossa família da melhor maneira possível, se tornando uma pessoa boa, caridosa, generosa, iremos ser mais felizes. Porque o mundo ele é cheio de provas e expiações, então a gente vai ver a dor, o sofrimento, a perca de entes queridos, enfermidades e calamidades, entre outras situações que vão fazer a gente sofrer, vai fazer a gente chorar, vai fazer a gente sentir mal. Mas não vamos pensar que é um castigo de Deus, porque não é. Isso é fruto das nossas ações. Na grande maioria dos casos, fomos nós que procuramos esta dor e este sofrimento. Deus só está nos dando a oportunidade de encarar a verdade das nossas ações, encarar o ser imperfeito que a gente é, para que a gente possa se corrigir. Deus, em vez de punir e castigar, Ele está nos dando uma segunda chance, uma nova oportunidade para fazer o bem. E aí a gente experimenta essas situações difíceis para que a gente possa ver ali a realidade de que o que a gente está sentindo não é bom. Então eu não tenho que procurar o outro sentir. Então é um dever nosso, é uma obrigação moral de a gente fazer o bem, de a gente se melhorar. Por isso Deus nos coloca na família, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, com as pessoas certas, com as situações certas e necessárias para a nossa evolução. É esse o pensamento que a gente tem que ter. Não maldizer a Deus, não se revoltar, não se lamentar, sim agradecer a oportunidade que Deus nos dá a cada dia de sermos uma pessoa melhor e de termos a felicidade. Então, meus irmãos, essas nossas reflexões sobre a leitura do Evangelho. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento e em seguida seremos encaminhados para o passe. Senhor, muito obrigado por mais um Evangelho no lar. Te pedimos toda assistência e todo amparo para nossas vidas. Abençoe a cada irmão que está aqui assistindo este Evangelho, que possam ser assistidos, que possam ser amparados, possam ser até curados, se assim for necessário e merecido, Senhor, de suas enfermidades. Senhor, mas ilumina, abençoa a cada um de nós.
Pai, obrigado por este Evangelho. E é assim, através desta prece, que lhe pedimos permissão para encerrar o Evangelho do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, nos despedimos nesse momento, estamos encerrando mais um Evangelho. Agora vamos ser encaminhados para o passe. Fiquem com Deus, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz
Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo